Ultimamente tem havido vários relatos, inclusive muitos filmam e colocam na Agora aqui internet pra gente ver, ó. praticamente em tempo real, ali na mesma hora que eles avistam, A gente tá vendo aqui, ó. os Como chamados que objetos voadores não é identificados. OVNI. É óbvio que quando você tem várias pessoas falando a mesma coisa e Você tá postando algo doido. assim em várias partes do Desapareceu agora. mundo, inclusive nessas semanas aí atrás teve uma explosão desses fenômenos, fica evidente que é algo real que está sendo observado mesmo. Eu mesmo estava no norte do estado do Ceará, uma região do Brasil, e eu vi com os meus próprios olhos quando um amigo chamou, e eu ouvia falar toda hora, mas eu pensei, será? Até que eu vi com os meus olhos, era uma luz branca igual de uma estrela à noite, quando você vê uma estrela normal, só que não estava lá no espaço sideral, estava aqui no sky, né? Na atmosfera terrestre mesmo. Aliás, não estava nem além da montanha, estava numa região que eu via que estava descendo e indo para a montanha. E depois eu conheci um dos que foi até atacado, por assim dizer, pelas luzes. O nome dele eu lembro muito bem, não vou falar aqui para expor a pessoa, mas ele me falou que a luz fez um brilho tão forte, ele ficou com a vista ruim e teve problemas físicos, teve que se cuidar na capital do Ceará, Fortaleza. Então, meus amigos, eu vi com os meus olhos. Eu estava na cidade no outro dia, vi uma muvuca na rua, todo mundo saindo para fora e falando: olha, olha os aparelhos. Aí eu vi passar em cima da cidade onde eu estava, uma cidade do interior, do norte do estado do Ceará, e aí eu percebi que realmente aquilo era real. Eu estava na mesma cidade dias depois conversando com dois jovens que estudavam direto para concurso, para testes de faculdade, essas coisas, e eu falei sobre isso que eu tinha visto à noite, naquela semana, e eles começaram a rir, falar, eu não acredito nisso não, cara. Sendo que era só eles ter saído para a rua à noite e veriam aquilo. Então, realmente, nós temos esse tipo de situação. Então, muitos falam, eu não acredito, mas olha as imagens que você tem visto aí na internet sendo isso aí não tem nada de edição, isso aí é real mesmo. Agora, a pergunta que surge é: o que são esses fenômenos celestiais observados? Me chamaram na rádio na cidade do interior na época para que eu dissesse. Eu já lecionava idiomas, era conhecido naquela ocasião, isso foi no início dos anos 90. E falaram assim: você pode dar uma explicação do que você acha serem esses supostos aparelhos ou OVNIs? E eu dei uma explicação na rádio. Os intelectualoides da ufologia dizem, muitos deles, que são seres de outras dimensões, são seres de outras galáxias. O governo dos Estados Unidos confirmou que é real um vídeo que mostra OVNIs, objetos voadores não identificados no céu da Califórnia. Tá aí, é real e ele tá aí voando para você na sua tela. Autoridades do Pentágono, órgão de defesa americano, afirmam que as imagens foram gravadas por um navio militar. Os oficiais que estavam na embarcação ficaram surpresos e, eu imagino, com medo também. Disseram que os objetos eram parecidos com pirâmides voadoras, acredite. O caso está entre as pesquisas em andamento do Pentágono e as imagens estavam em sigilo. Tem meia hora que isso tá aí em cima. Nem sobe, nem desce, tá parado no mesmo lugar. Que é isso, cara? Era um círculo, mudou agora. Não tô entendendo mais nada. Quem não acredita em seres extraterrestres, talvez essa notícia vai fazer você mudar de ideia. O Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, confirmou ser verdadeiro aquele vídeo onde OVNIs estão aparecendo. Os objetos não identificados foram capturados por uma câmera no sistema infravermelho. Eles têm um formato de pirâmide e parecem voando muito rápido sobre o convés de um navio no estado da Califórnia. As autoridades estão investigando esse caso, mas já garantiram que não são drones e nem balões. Se ela se espalhar, eles não sabem o que vai acontecer. A avião passando lá, avião ou disco voador. Não pode ser disco voador. Isso. Tem o ET de Varginha, tem o ET do Brasil Gente. Tá vendo aí, Agostinho? O negócio é redondo. Mas raciocine comigo. O que você acha de seres de outras galáxias que vêm para cá? Como poderia, se a luz viajando a 300 mil quilômetros por segundo, ela demoraria 100 mil anos só para atravessar a nossa galáxia? Então, é óbvio, meus amigos, que esses fenômenos, eles não podem ser seres de outras galáxias, porque não teria como eles se locomoverem nessa velocidade a chegar até aqui, mesmo que eles fossem tão rápido como a luz. A não ser que alguém diga assim: ah, mas eles pegam um portal. Bom, essas coisas não estão dentro do campo da ciência conhecida, né?
Então fica a pergunta no ar. Acho interessante que alguns não acreditam de jeito nenhum em Deus, nem em anjos, mas quando falam em seres extraterrestres, supostos discos voadores, eles acreditam piamente e são até ativistas que divulgam isso. Agora, outra pergunta que nos vem à mente é: onde está a prova física tangível da existência destes seres? É óbvio que tem havido muitos avistamentos, é óbvio, quem não viu é porque não teve oportunidade ainda, ou é cético, mas eu tenho certeza que existem, eu mesmo vi com os meus próprios olhos, e você pode ver se você pesquisar vou falar assim, pesquisar 1 hora aí na internet, você vai ver que há relatos de pessoas que, de modo involuntário e claro, de modo claro como cristal, elas filmaram tais coisas. É algo que realmente as pessoas veem. Mas a pergunta que surge é: cadê a prova física, algo concreto que não se limite a luzes, não é? Então realmente não tem havido, por exemplo, você vê falar de um extraterrestre que apareceu, finalmente veio conversar com seu vizinho, ou trocou ideia com ele, trouxe algum objeto, ou foi na padaria comprar pão, ou vai no mercado um extraterrestre, ou senão alguém pegou um disco e trouxe para alguém conhecer e ver. Por que eles ficam nesse silêncio tão grande? Isso nos lembra, sabe o quê? Os fantasmas. Tem imagens de espíritos na internet, toda hora aparece, não é? Não é aconselhável que o cristão fique se dedicando a tais pesquisas de coisas espirituais, até porque nós sabemos qual é a fonte desses fenômenos. Mas há uma coisa que eu quero apenas falar sobre o paralelo. Os fantasmas ou espíritos que aparecem todo o tempo também, eles têm uma coisa em comum. Na questão do comportamento, eles são como que primos desses OVNIs, porque eles nunca aparecem, são covardes. São covardes, eles fazem o mal às pessoas. O senhor que eu acabei de mencionar, que me falou do ataque que ele sofreu, e também 2 amigas que na região norte do país, que eu estava, nordeste especificamente, elas começaram a rir e gritarem e dando risada de tão nervosas, chegaram até mim e falaram que a luz desceu até na altura de um poste, quase que ataca elas. Então é óbvio que existem, mas eles têm uma maldade inerente neles. Há muitos relatos de que eles prejudicam as pessoas. Então é óbvio que eles são, na verdade, algo mal, né? O que são? Eles assustam as pessoas, os fantasmas ou espíritos que muitos dizem ver, e há imagens de todo jeito na internet. Está na cara que muitos desses vídeos, eles não são editados, não tem nada disso. Você vê que é real, inclusive são alguns desses vídeos de repartições públicas, de mercado, lugar público. Para que alguém editar um vídeo lá no mercado para querer dar uma impressão de uma coisa que não existe? Então é óbvio que existem esses fenômenos. Então eles têm uma característica em comum. Os fantasmas ou aparições de espíritos, eles nunca vêm numa comunicação de homem para homem, vamos dizer assim. Ficam nessa covardia de aparecer só de cantinho, no escurinho, né? Os OVNIs também aparecem, fazem o showzinho deles, depois somem. Eu trago comigo aqui, olha, uns relatos interessantes, por exemplo, no site jw.org, o maior site do planeta em número de idiomas, em alcance. Também esse site é muito, muito grande, muito forte. As informações também científicas podem ser encontradas na revista Despertai, de 1990 a 8 de novembro. Ali faz-se um resumo dizendo que o relatório Condon, estudos, né, promovidos pelos americanos e outros, como a organização SETI e também o relatório Condon, eles concluíram ali que as notícias sobre OVNIs eram provavelmente provenientes de fenômenos avistados como planetas, aviões, balões, meteoritos e miragens. Mas, com o tempo, a revista Despertai, ela já tinha feito um relatório similar, mas ela mudou a postura e o entendimento. Por exemplo, embora de 1970 tenha abordado o assunto e foi praticamente reiterado na Sentinela de 1990, a 8 de novembro, posteriormente, artigos como a Despertai de abril de 1990 já começou a falar sobre a Bíblia. A Bíblia, ela fala de vida extraterrestre. Sim, seres que estão fora, ou extraterrestre, né? Fora da esfera do nosso planeta. E que dá para entender que tem algo de espiritual nessa coisa. Até porque, imagine, as imagens que você observa dos supostos OVNIs, alguns deles se locomovem numa velocidade muito grande. São navinhas micronaves, às vezes.
supostas micronaves, como é que poderia ter um pessoal dentro, mesmo extraterrestre, dentro de uma navezinha que é pequena, né? Às vezes é quase que um feixe de luz, uma bola, uma circunferência de luz pequena numa velocidade que não parece ser matéria. Então, você observando as imagens, você vê que a locomoção também é muito rápida. Parece que não é matéria, parece como se fosse até um feixe de luz, como se fosse um final de uma luz, de uma luneta, né? De uma lanterna, ou melhor dizendo. Sabe aquelas lanternas super poderosas, né? Então, é óbvio que aquilo não é matéria. De fato, Jó, na Bíblia, aqui é um dos textos citados pelas publicações aqui, cita um caso em Jó capítulo 38, quando Deus se comunicou audivelmente com Jó, né? O relato bíblico de Jó. E Deus até fala assim no versículo aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui. O versículo aqui é o 4, ó. Deus perguntou: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responde-me se você acha que tem entendimento. Esse capítulo, gente, é fantástico. Ele mostra que Deus perguntando para Jó aqui onde ele estava quando ele fez a terra. Aí Deus fala nessa época, quando ele fez a terra, ele diz: quando as estrelas da manhã juntas gritavam de alegria e todos os filhos de Deus davam gritos de louvor. Ou seja, o Criador fala aqui que quando ele fundou a terra, todos os anjos, que são chamados aqui filhos de Deus, eles estavam gritando, aplaudindo, né? Por causa do feito, que foi a criação material. Então isso mostra que existem nos céus seres extraterrestres, ou seja, criaturas celestiais. O que é uma coisa assim paradoxal é que os que acreditam piamente na existência de OVNIs, e não são poucos, porque muitos já viram, até filmaram, eles descartam imediatamente a possibilidade da existência de Deus ou de anjos. Não é uma coisa paradoxal, contraditória? Mas veja bem, a Bíblia diz em Apocalipse 12, né? Eu vou abrir o texto aqui, versículo 7 ao 12, de um evento que ocorreu há algum tempo atrás, e fala que houve uma guerra no céu, e diz que os anjos lá começaram a batalha, porque houve uma divisão lá em 2 partidos, vamos dizer assim. Um inimigo lá em cima, ele desencaminhou 1 em cada 3 e arrastou aqui para a terra. Miguel, que segundo a Bíblia era um de destaque lá no domínio celestial, ainda é, e os seus anjos estavam batalhando contra o dragão. O dragão é identificado aqui como o inimigo da vida eterna, Satanás, o diabo, o inimigo de Deus. Então houve uma guerra entre a facção de um lado defendendo os céus, Miguel, né, e o dragão do outro, que é ninguém mais que o inimigo Satanás. E aí eles, Satanás e os seus anjos, não venceram, nem se achou mais lugar para eles no céu. E o que aconteceu? Assim foi lançado para baixo o grande dragão, ou seja, de lá dos céus para cá. Ele é chamado aqui a serpente original, chamado Diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Veja o ponto aqui, enganando. Uma das formas de Satanás enganar é por promover as ideias de que existem OVNIs. Na verdade, não são objetos voadores não identificados. São anjos voadores não identificados. São AVNIs. É uma brincadeira que eu estou fazendo, mas é sério, gente. Aqui mostra que eles estão enganando toda a terra habitada. Satanás, a palavra Satã significa opositor. Em hebraico é até um verbo. Significa se opor. Também pode ser o substantivo Satã, ou o inimigo da vida eterna. Ele foi lançado para baixo, a terra, e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Aí o texto fala: ai da terra e do mar, né? Porque foi lançado para baixo esse inimigo. Então o relato é interessantíssimo. Você pode pegar a sua Bíblia e ler Apocalipse 12, do 7 ao 12. Mostra quem são, na verdade, esses supostos OVNIs. Então, discos voadores ou demônios impostores? Daniel capítulo 7, ali fala, agora veja outra passagem da Bíblia, que o profeta, ele viu em visões que Deus passou para ele. Hoje Deus não está fazendo mais isso, mas no passado ele fez isso. Ele usou homens para transmitir mensagens, como o profeta Daniel. E o digno de nota é que no capítulo 7, versículo 8 em diante, ali fala no versículo 9, ó,
Fala de alguém, um antigo de dias se assentando, é um ser espiritual poderosíssimo, que é o Criador do universo. Fala da roupa dele branca como a neve, os cabelos dele como lã, pura lã. E o seu trono era com chamas de fogo, era como se fossem chamas de fogo e as rodas do trono eram fogo ardente. E aí diz que diante dele, olha o que tinha, 1000 vezes 1000 o serviam. E 10.000 vezes 10.000 estavam de pé diante dele. Gente, isso dá um número de 100 milhões de anjos diante do Criador do universo. São muitos seres espirituais. E um deles, eu acho que é isso que está representando aqui, porque essa é uma imagem que eu peguei, abri agora do JW, tá na página do JW aberta. Aqui você vê que me parece que é o inimigo aqui, tentando debater lá em cima, porque ele desencaminhou 1/3 das criaturas celestiais estão aqui na Terra. Ele causou uma rebelião, mas foram lançados para baixo numa guerra celestial que ocorreu algum tempo atrás. Aqui você vê que realmente lá nos céus os maiores na hierarquia é Jeová Deus e Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Então Jesus Cristo é quem expulsou Satanás e os demônios para a vizinhança da terra. Portanto, de acordo com as Escrituras, esses fenômenos celestiais que muitos têm visto não é nada mais nada menos do que anjos decaídos. Eles são maldosos, cruéis, querem promover a ideia de que os mortos estão vivos, no caso dos fantasmas ou aparições de espíritos. Na verdade, não são nada mais do que eles. É por isso que eles têm o mesmo modus operandi dos supostos OVNIs. Eles nunca aparecem para fazer um contato real, um contato digno, vamos dizer assim, um contato honesto, né? São uns covardes que aparecem só ali e depois desaparecem, nunca mostram as caras, não têm uma realidade física diante dos seres humanos, porque eles são todos acomunados. Você pode ver que são tantas naves diferentes que aparecem. Que negócio é esse que eles não têm a coragem? São os covardões que não vêm se comunicar de uma maneira clara. Alguém talvez pode dizer, não, mas já estão se comunicando tão coisa nenhuma. Senão a gente estava vendo eles de uma maneira clara, aparecendo, fazendo uma reunião para todos verem, aparecendo na padaria, fazendo compra no mercado, na televisão apareceriam claramente. Então não venham com conversa aqueles que dizem que, aliás, é mais fácil você procurar uma análise do assunto e ver que eles estão acomunados com aqueles que promovem mediunidade, espiritualismo, ocultismo, isso sim, isso sim. Então você vê que é tudo trabalhando do mesmo lado. Essas coisas não são coisas boas, tanto é que não é nem interessante ficar estudando exaustivamente esse assunto, tem coisas muito mais importantes a fazer, e tenha certeza de que não se envolva com esse assunto de querer ir atrás deles, provocá-los quando vocês verem, ou por acaso alguém ver esses avistamentos. Tenham cuidado, por quê? Porque nós sabemos que, na verdade, esses supostos OVNIs são não discos voadores, mas demônios impostores.